Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Por este mês de junho, em Paracuru, começam as corridas dos ventos e as danças juninas. De cores claras, as pessoas expressando a longa narrativa das festas da fertilidade em praças e quadras, no palco da vida, apresentando um teatro dançado, onde o efeito maior é a alegria de cada um, sendo transferida a todos. Com uma coincidência subjetiva, quase cósmica, o Flávio Sampaio conectou-se com a caruaruense Mariana Muniz e ambos falam da dança teatral, ou seja, da dança e o teatro ou do teatro na dança, não importa. O teatro é expressão de corpo e voz numa cena a revelar tanto o cotidiano quanto a grande síntese do ser humano em sua dança de vida. Como eles sintetizam, é o bailarino com voz, expressão da dramaturgia oral do teatro. Mariana Muniz nasceu em Caruaru, no estado de Pernambuco, e com 1 ano de idade vai para Recife, a capital do estado, porque tinha problemas respiratórios. E assim começa uma bela história familiar onde os pais mudam de cidade conforme as necessidades dos filhos. Primeiro vão para Recife e depois para o Rio de Janeiro. Mariana Muniz, do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, onde mora há 50 anos. Uma história onde as necessidades determinam os caminhos. Por um problema ortopédico, o pé para dentro e sem peito de pé, é indicado a dança, e assim ela começa a estudar dança. Isto mais ou menos entre 1963 para 1964. Mariana e o irmão começam a estudar dança com a Flávia Barros em Recife. E da Flávia Barros ela fica até os 12 anos, quando o Gerry Maretsky vai aplicar um curso em Recife e, fazendo aulas com ela, a Gerry reconhece seu talento e sugere aos pais que a Mariana deveria fazer a escola de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E assim, toda a família se muda para o Rio. No Rio, ela faz concurso e passa na escola. E assim, ela faz parte do balé jovem do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A Mariana Muniz destaca o panorama físico como uma paisagem cultural. E por isso destaca a paisagem nordestina como uma essência do seu ser. Por esta época, no Rio de Janeiro, a Mariana entra em contato com Lourdes Bastos, que revela ser a dança uma parte humana e não meras medidas físicas do corpo. A Lourdes a levou a dançar com o pé no chão, e esta forma poderia ser a dança cênica. Esta sequência de encaixes, de eventos e oportunidades, apresentações e revelações levam Mariana a reforçar a ideia de uma certa predestinação, como se houvesse um roteiro indicativo das etapas em sua vida. No Rio de Janeiro, ela vai trabalhar com Klaus e Ângelo Viana no Teatro do Movimento, que influenciaram a mudança da dança brasileira. Assim ela vê revelado o jeito de ter a sensação do movimento, a consciência do movimento. Sabe mais do movimento por dentro dela. O movimento ser expressão, ser arte. O movimento como estrutura do corpo e este o caminho para a expressão. Foi o Klaus Viana que a fez mudar para São Paulo, onde faz parte do grupo Coringa da Graziella Figueroa. Ao chegar a São Paulo, vai se preparar na academia de Ruth Rachou. Foi ali que começou a dança-teatro e relembra também que fez aulas com Gianni Blount. Desse modo,
ela começa a investigação ou reconhecimento do que acontece no mundo da arte, com Martha Graham, Cunningham Mercer, e estende esse conhecimento ao Oriente com a arte chinesa. Isso aconteceu nos anos 80, quando foi para Nova York para fazer um estágio. Depois ela vai até a China, onde estuda a cultura chinesa. Ela diz: a dança que vem de mim mesmo e não é a imitação do outro ou a repetição de um processo. Diz Mariana: eu danço para dizer algo do próximo passo, do futuro, e não para mostrar um discurso já escrito e pronto. A dança cósmica, que não se divide a não ser para imaginar o todo. A soma é o eixo da arte, porque é juntar passado e presente diante do horizonte do futuro. Aqui, Paracuru, cidade que dança. A artista com quem vamos conversar hoje ajudou a mudar a maneira de pensar o movimento e a dança no Brasil. É uma honra tê-la em Paracuru, Mariana Muniz. Olá! Adorei essa introdução surpreendente. Mas você é uma dessas pessoas. Você é uma das pessoas que ajudou a gente pensar a dança de um outro jeito. Você levou a dança muito mais perto do teatro, ou o teatro mais perto da dança. A gente hoje não sabe mais. Você virou uma artista quase única, né, na cena brasileira, porque você dança e você faz isso com uma excelência, e você fala, você usa os textos do teatro e você faz isso completamente junto. Você é uma pessoa surpreendente, Mariana, por isso que eu te disse que é uma honra, e é uma honra de verdade te receber aqui na nossa cidade. Conta um pouco pra gente em que lugar do Brasil você nasceu, um pouquinho da tua infância e como é que a dança chegou para você. Você sabe que eu fiz uma preparação aqui, eu abri uma linha do tempo, porque como eu já sou velha, né, 65 anos... Que nada, então, você não está longe de ser velho. Então, o tempo passa. E aí eu falei, para eu não falar coisas sem precisão, eu abri a minha linha do tempo aqui para ser justa nas minhas citações, pelo menos das datas, ou mais aproximado do que foi mesmo. Porque, na verdade, eu sou de Caruaru, Pernambuco. Eu nasci em Caruaru e fui com 1 ano de idade para Recife. Diz a minha mãe e o meu pai que eu tinha questões com o clima de Caruaru. E aí, esses dias, lembrando disso, eu pensei, meu Deus, que tipo de problema? Porque meu pai já morreu e a minha mãe não tá com uma memória muito forte, sabe? Muito acordada. Então, eu falei... Eu vou imaginar que talvez eu saí de lá porque o clima devia ser muito seco. E aí eu tinha problema com essa secura. Porque às vezes aqui em São Paulo, onde eu moro já há quase 50 anos, às vezes quando fica muito seco eu me ressinto da secura, sabe? Apesar de ser um lugar que tem bastante umidade, mas às vezes, né, com essas mudanças climáticas aqui, a gente sofre, às vezes, com a secura. Então, fiz essa viagem, né, essa história na minha cabeça de que eu saí com 1 ano de Caruaru por causa da secura do clima, sabe? Embora eu não tenha certeza disso. Mas, enfim, quando eu fui para Recife, eu sempre tive muitas questões... porque, assim, eu acho que quem faz dança sempre tem muitas questões com o corpo, todos os que eu conheço, né? E eu tinha uma questão muito forte com os meus pés, porque eu tinha os pés caídos para dentro e não tinha aquele arco, sabe? Aquele peito de pé. Que só as moissolas elegantes têm, né? Que quando cruzavam as pernas tinha aquele peito de pé, uma coisa aristocrática. Isso. Que estoura assim para fora, sabe? Eu não tinha e não tenho isso. Então, meus pais
eles resolveram que iam tentar solucionar com o ortopedista, que aconselhou-os a colocar gesso nas minhas pernas. Eu devia ter uns 3, 4 anos quando fiz isso, as 2 pernas. Eles não sabem, porque até onde eu perguntei para eles, não tinham essa precisão de me dizer, mas eu me lembro de mim com uma perna engessada, bem pequenininha, tentando entrar na banheira para tomar banho e meu pai me ajudando. Mas que tenham me dito, eu engessei as 2, então eu devo ter engessado primeiro uma e depois a outra. Mas com certeza eu usei bota durante muito tempo e eles escolheram morar perto da praia. Quando você descreveu Paracuru, a praia, eu fiquei encantada, porque a minha infância, muito boa parte dela foi perto da praia de Boa Viagem, vizinho da praia. Uhum. Porque eu tinha que andar de manhã cedo para formar o peito do pé. E deve ter dado certo, porque devia ser muito para dentro, meu pé é muito caído. Mas peito de pé mesmo, eu não cheguei, nunca teve. Olha, Mariana, vem para Paracuru, que você andando na areia, você vai ver que o teu peito de pé vai ficar maravilhoso. Vem morar aqui com a gente. Muito sedutor esse convite. Que ótimo. Daí, assim, o que eu me lembro é que quando eu estava na escola, lá, sei lá, meio anos 63, 4, a minha irmã falou assim: mamãe, eu quero aprender dança. E aí eu ouvi aquilo e falei: nossa, que ótimo, eu também quero. Aí entramos as 2 a aprender dança com a Flávia Barros, que até hoje eu tenho, em alguns momentos, porque ela está no Facebook, né? Essa rede social ajuda a gente a manter contato. Eu tenho contato, sei do que acontece com ela por causa do Facebook. Flávia Barros, que foi bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e uma das principais professoras de Recife, de Pernambuco, junto com a Ruth Rosenbauer, formaram um batalhão de bons bailarinos. Exatamente. Eu lembrei agora você falando, sabe de quem? Da Eliana Caminada. Eliana Cavalcante. Sim, de Alagoas. Isso, que criou uma estrutura de relação com a dança. Eu já fui para lá, para Alagoas, por causa dela. Ela que convidou quando foi lançar o livro da Flávia Barros. Sim. Era mais velha do que eu, na época que eu entrei. E foi muito bom revê-la em outro momento, em outra situação, sabe? Eu me lembro aqui exatamente qual foi o ano dessa viagem para o festival que ela organizou e no qual se fez o lançamento do livro sobre a vida da Flávia Barros. Mas, enfim, daí entrei nessa escola, eu fiquei até os 12 anos lá, sabe? Até que uma professora do Rio de Janeiro, colega da Flávia Barros, não exatamente colega no municipal, né? Mas amiga da Flávia, chamada Gerry Maretsky. Sim. Ela foi dar um curso lá. Ela era uma excelente, não sei agora, ela está mais voltada para a questão terapêutica, né? Ela fez o método... esqueci agora o nome, não é Bézier, é uma outra francesa, tá? E aí ela falou para Flávia Barros, né, para minha professora, ela falou assim: eu queria falar com a família da Mariana. E aí ela falou com a minha mãe, falou assim: sabe que seria interessante vocês levarem a Mariana para o Rio de Janeiro para fazer a escola do Municipal do Rio, a escola do Teatro Municipal. Eu posso preparar ela. Eu me ofereço para preparar ela para fazer a prova para entrar na escola do Municipal. Daí o que aconteceu é que a minha família, minha mãe ficou empolgada e meu pai também. E um foi contaminando o outro, e aí eu sei que de repente eles resolveram que iam para o Rio com todo mundo. Somos 4 na família, né? E aí fizeram o que foi preciso e conseguiram que a gente fosse para o Rio de Janeiro
para fazer o teste para o municipal. Meu pai tinha uma tia que morava lá, então tinha um lugar, né, para ficar quando chegasse e para esperar também, ver o que ia acontecer. Eu lembro que a gente veio com a cara e a coragem, assim, a família toda bancou essa aventura, né? E que história linda, Mariana, que história linda. Eu quero ser o avô para o meu neto, como a sua família foi para você, porque eles foram te levando, eles foram te acolhendo no teu desejo de ser artista. Que bonito, eu adorei. Que ótima essa observação sua, que lindo. Não tinha, quer dizer, traz uma carga de afeto ouvir você falando, muito bem-vinda. Uhum. Obrigada, assim, por esse seu, a parte, essa sua lembrança. Enfim, aquece a gente, né? Daí, o que aconteceu? Eu fui fazer o teste e achando, Flávio, que eu não ia conseguir entrar porque eu não tinha peito de pé, eu não tinha um pé bonito, eu tinha um corpo razoável, confiava no olhar da Gerry e na minha entrega para ficar preparada, né, para fazer o teste, mas o teste primeiro não era técnico, era um teste de visualidade, assim, para ver o pé. Aí eu falei, eu vou bombar, não vou conseguir. E eu não sei o que eu fiz, Flávio, eu não sei, eu falo que eu dei um truque. Eu não sei o que eu fiz, que a pessoa que estava fazendo esse exame físico não se importou que meu pé não fosse um pé que explode o peito, sabe? Assim, que tem assim, aquela beleza de continuidade com a perna. E eu entrei. E ainda bem que eu entrei. Porque o que eu descobri é que eu fiz, que aquilo era o meu caminho. Porque aí eu fiz todos os papéis mais importantes durante a minha estadia, minha estada lá, meu aprendizado. E fiz parte do balé jovem do Teatro Municipal. A gente viajava muito. Eu lembro que a gente foi para Campina Grande uma vez, né? Porque quando vai para o Nordeste é uma coisa... Não é porque eu sou nordestina que eu estou falando isso, não. Mas quando viaja para o Nordeste, ganha uma outra dimensão. A paisagem do Nordeste, eu não posso falar do Norte porque eu não fui. A paisagem do Nordeste é única no Brasil. Eu acho que a gente só tem muito... as praias, as dunas, como existem aqui, eu acho que só aqui mesmo. Nossa, é uma coisa muito especial. E eu lembro que a gente foi para Campina Grande com a escola, eu fui como balé, né, jovem da escola, e ficou uma coisa assim para mim inesquecível esse momento de encontro com a cidade, sabe? Levando dança, e eu, de algum modo, num papel muito especial dentro do balé, né? Me fala uma coisa, foi nessa época que você descobriu que o pé não era tão importante quanto você achava e que a dança tinha outros elementos que talvez você tivesse e não estivesse olhando para eles, talvez você estivesse tão centrada no seu pé, talvez não fosse do jeito que você quisesse, mas que os outros aspectos você devia ter. Porque eu sei que nessa época uma coreógrafa chamada Lourdes Bastos olhou para você e talvez tenha visto que a dança, o que é a dança. Essa senhora, Lourdes Bastos, também fez isso comigo. Ela também achou uma dança que não dependia dos pés, não dependia das pernas longas ou do grande alongamento, e sim uma dança que vinha da respiração, que vinha de outro lugar. Foi nesse momento? Olha só, a Lourdes Bastos
uma pessoa fundamental, assim, no meu encontro com a dança, porque foi com a Lourdes, que bom que você a trouxe, foi com a Lourdes Bastos que eu descobri que eu podia dançar com o pé no chão, e o pé no chão ser dança cênica. Porque eu sempre dancei, desde que eu comecei lá com a Flávia, de sapatilha. Ou de sapatilha de meia ponta, ou de sapatilha de ponta. Então, quando eu entrei na escola, logo no primeiro ano que a gente tinha dança moderna, e foi aí que eu conheci a Lourdes Bastos, isso mudou radicalmente. Eu me lembro de quando eu tive esse insight interior, sabe? Essa luz dentro que falava assim, nossa, é isso! Você pode dançar sem precisar usar sapatilha. E você pode criar, você pode inventar. Porque a Lourdes Bastos tinha um momento durante o nosso percurso em que ela abria espaço para que a gente fizesse pequenas criações, sabe? E ali eu descobri também que eu podia inventar, que com aqueles passos que eu aprendi, ou que eu aprendia, eu posso dizer que até hoje eu aprendo, tá? Eu posso inventar, eu posso criar a partir desse repertório que eu aprendi. Então a Lourdes foi uma pessoa assim que mudou a minha maneira de olhar para o movimento e para eu como fazer movimento. Tanto é que eu saí de lá com uma menção honrosa em dança moderna, porque eu fiquei muito, muito empolgada, curiosa, alegre, contente de ter descoberto esse espaço para ocupar com o meu movimento, com o meu pensamento, sabe? E meus sentimentos também, porque eu tinha muito, eu tinha uma verve, assim, eu tenho até hoje, né? Eu não perdi isso, não, porque eu acho que é isso que faz a gente, inclusive, se encontrar aqui, né? Eu tenho dito aqui, nessas conversas que a gente faz com alguns artistas, que eu tenho uma impressão de que a gente já nasce predestinado para a arte, e que a arte cuida da gente. Ela vai nos levando, assim, isso não são todos os artistas, mas alguns artistas nascem predestinados, porque é quase impossível a gente ver o roteiro de vida que eles foram fazendo. Você nasce em Caruaru, vai para Recife, em Recife você encontra a Flávia Barros, que é uma excelente professora. Portanto, você tem uma iniciação em dança já com muita qualidade. Depois você vai para a Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e encontra a Lourdes Bastos, e ela te mostra um outro caminho que talvez você precisasse conhecer naquele momento. E logo depois disso, eu estou me adiantando um pouquinho, porque eu queria contar muito da sua vida, e a gente só tem 45 minutos. Tá bom. Você encontra o Klaus e a Angel Viana, que são dois ícones da dança, e que também modificaram a trajetória de muitos dos grandes bailarinos brasileiros. Como é que foi esse encontro? O próximo encontro que eu fiz e que foi, assim, revolucionário para mim, para minha vida, foi com o Klaus e a Angel Viana. Que eu saí da escola e eu fui trabalhar no grupo do Klaus e da Angel, é o Teatro do Movimento. E aí eu não só descobri um outro fiel, e a Lourdes Bastos também trabalhava com Klaus e Angel, né? Uhum. Ela coreografou para esse grupo Teatro do Movimento. Não só revolucionou o meu modo de me haver com a dança, com o corpo, pensar, mas também, eu vou voltar, que revolucionou o meu jeito de sentir, de ter a sensação do movimento. O Klaus, especialmente, foi a pessoa, porque eu vou explicar já porque especialmente o Klaus, e não exatamente Klaus e Angel. É porque com o Klaus, em algum momento da nossa trajetória, de ele me dando aula, de ele me mostrando o que era a consciência do movimento, eu tive não só aquela força do sentimento e a técnica, mas eu tive a sensação do movimento. Eu não sei como soa isso, mas em algum momento eu falei, gente,
esse movimento tem essa qualidade, e essa qualidade não só está no movimento, mas eu posso criar essa qualidade. Eu tive a sensação na pele de que eu podia saber mais do movimento por dentro de mim. Então, o Klaus foi quem me apresentou a anatomia e me mostrou a possibilidade da anatomia ser expressão, sabe? Ser arte, entrar nesse mundo da estrutura do corpo e essa viagem na estrutura ser algo que a arte pode ser um caminho para a expressão. Então, é claro que o Klaus e Angel juntos, eles estavam juntos nisso, mas nesse primeiro momento do encontro foi o Klaus que mais me fez perceber coisas que eu não tinha percebido ainda. E não por acaso foi um convite do Klaus, quando eu terminei a escola, que me fez mudar completamente. Eu vim para São Paulo. Eu mudei, eu já tinha vindo para São Paulo com o Teatro do Movimento, e eu lembro que a impressão que eu tive, Flávio, era que eu jamais moraria em São Paulo. E olha que loucura! Eu vim para São Paulo junto com a Renée Wells, que é uma outra mestra que eu tive na escola de bailados, né, que é como se chama aqui em São Paulo. A Renée Wells veio comigo. Ela falou, Mariana, você vai, o Klaus está te chamando e você vai. Não posso esquecer de dizer que eu passei pela Graciela Figueroa, pelo grupo da Graciela Figueroa, antes de vir aqui. No grupo Coringa. Isso, exatamente. A Graciela, quando a gente veio para São Paulo a primeira vez com o Teatro do Movimento, porque foi o Klaus que chamou a Graciela Figueroa para ir para o Rio, sabe? E ela acabou ficando lá. E aí eu desfez o grupo Teatro do Movimento, eu entrei no grupo Coringa, porque já estava fazendo aula com ela lá no espaço do Klaus e da Angel, né? Mas quando eu vim para cá, foi a Renée que me incentivou. Ela falou, não, eu te levo lá, e a gente veio junto. É engraçado. Né? Engraçado, Mariana, você fala da Graciela Figueroa e a gente vê como essa teia que a gente tenta fazer da dança, como ela é engraçada. A Graciela, ela era responsável pelos bailarinos de dança contemporânea, pelos bailarinos modernos do Rio de Janeiro. Todos faziam aula com ela. Débora Coker, João Saldanha, Lia Rodrigues. A Débora foi minha colega no Coringa. Sim. E quando a Graciela vai embora, é quando eu começo a dar aulas de balé. E eu herdo da Graciela os seus alunos, então eu herdei todas essas pessoas. E por isso eu agradeço a Graciela por ter me dado um trânsito super bom, super gostoso, que eu transito entre o balé mais tradicional do teatro municipal até as pessoas mais contemporâneas. Eu sou um artista que faço isso. E eu devo isso a Graciela Figueroa, e eu queria te pedir desculpas pela interrupção, mas eu queria dizer isso para a Graciela, não sei se ela ainda está entre nós. Ela está firme e forte. Aí você foi do grupo Coringa, que foi um grupo importante de dança. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que você falou, que eu não sabia dessa sua trajetória aí relacionada com a Grazi. Eu não sabia. Eu não a conheci, viu? Eu nunca cheguei a conhecê-la. Eu só herdei os alunos dela. Então foram todos meus alunos. Lia Rodrigues, Débora Coker, João Saldanha. Todas aquelas pessoas que fizeram a dança moderna, a dança contemporânea do Rio de Janeiro, passaram por mim. Que maravilha. Bom saber. Muito bom saber disso. E porque, sabe o que eu lembrei enquanto você estava falando? Que a última vez que a gente se viu, eu assisti algumas remontagens suas de grandes balés de repertório. No colégio de dança. Da dança moderna. Sim. Nossa, eu adorei aquilo. Eu falei, nossa, que trabalho incrível. Eu fiquei estupefata, assim, de ver como você conseguiu entrar ali em cada estilo de cada pessoa e fazer os alunos perceberem
as diferenças entre um e outros coreógrafos no repertório. Eu achei incrível aquilo. Eu queria que eles Muito soubessem por dentro, eu queria que eles criassem um novo processo de fazer aqueles balés, mas porque aqui no Ceará a gente não tinha um conhecimento dos balés do século XX, dessa transformação entre o período romântico até chegar na dança contemporânea. Então eu tinha que fazer aquilo, eu achei que eu fazendo aquilo eles poderiam compreender toda essa transformação da dança. Eu acho que deu certo, eu acho que foi um momento bacana. Para mim que vi, que assisti, foi muito, muito bom, muito bom. Muito obrigado, para mim é um grande elogio, assim, fico honrado. Nossa. Mas aí você foi para São Paulo e aí você foi trabalhar com o Klaus, foi no momento em que o Klaus foi dirigir o Balé da Cidade de São Paulo? Isso, ele me chamou, ele falou assim, Mariana, você tem que vir. Aí quando eu cheguei aqui, entrei naquela loucura de me preparar, né? Porque a ideia dele era um grupo experimental, mas você tinha que entrar no balé. Sim. Então, você tinha a base, era o clássico e o moderno, você tinha que fazer os testes, né? E aí eu fui procurar a Ruth Rachu, né? Porque a Ruth fazia parte da equipe do Klaus, tá? E me falaram assim, Mariana, por que você não... Acho que o próprio Klaus me falou. Por que você não faz a preparação com a Ruth Rachu? E aí eu fui na academia da Ruth Rachu e fiquei encantada com a Ruth Rachu. Senti muito que ela tenha morrido, porque participei todos os anos das homenagens à trajetória da Ruth. Eu sempre fui participante sob a direção do Possi Neto, que foi o super diretor que afinou com ela e que colocou ela num lugar de intérprete único, né? E que abriu esse espaço da dança-teatro mesmo, né? Com a Ruth Rachu, aqui em São Paulo, né? Então, eu fui fazer aula com a Ruth e fui fazer aula com a Jane Blau. Isso, ainda bem que eu lembrei o nome, porque às vezes esse nome é difícil, Blau. A Jane Blau, ela foi minha professora, ela foi minha primeira professora, na verdade. Também. Nossa. Olha como as nossas vidas se cruzam mais do que a gente pensa. Nossa, nunca imaginei. E daí eu fui lá fazer aula com a Jane Blau, que era ótima. Ela era muito... Assim, o que eu me lembro... eu me lembro de mim na Barra. A Jane Blau era tão densa, dando aula de clássico, que eu me lembro... Eu tinha feito muita aula, né? Fiquei mais de 10 anos, onde o clássico sempre foi a técnica principal, né? Então, quando eu encontrei com a Jane, eu voltei no tempo de que eu fazia bastante aula de clássico, e esse era o meu chão primeiro, e aí eu falei, nossa, que mulher intensa! E foi ótimo, eu passei no teste, né? Só isso. Eu fiz um ótimo teste, tanto que depois, quando o grupo experimental acabou, eu fiquei no balé um tempo, sem o grupo, né? Participando só do corpo de baile mesmo, do balé da cidade. Mas eu não aguentei a rotina, enfim, alguma coisa no meu espírito. Queria talvez mais liberdade, eu não sei. Queria um outro lugar de investigação, ou um espaço de tempo maior para eu fazer minhas investigações pessoais. E no balé, você entra de manhã e você sai à noite, você está o tempo inteiro comprometido com apresentações. É uma coisa muito, muito envolvente e forte de trabalho. E que não dá muito espaço para essa investigação pessoal, né? Acredito que o Balé da Cidade ele dá esse espaço para os bailarinos, mas de uma forma ainda muito superficial, porque
tem alguns coreógrafos que criam essa parceria entre bailarino e criador, mas que não são Mas na todos. minha época não tinha isso. Aham. Na época que eu entrei, não tinha isso. Tanto é que depois eu voltei, quando se criou a CIA 2 do Balé da Cidade, eu voltei e dirigi os bailarinos que tinham saído, que agora não existe mais essa companhia dentro do balé, né? Era uma subdivisão, digamos, da companhia do balé, que eram os bailarinos mais velhos que formaram uma companhia, por isso se chamava CIA 2, né? Do balé. E aí eu fiquei nessa, eu dei aula lá para eles, eu dirigi um trabalho deles, e aí depois acabou. Mas enfim, na minha época não tinha isso, não existia essa possibilidade de você fazer quase uma parceria, né? Não tinha isso quando eu cheguei lá. Isso foi em 82, né? 82 que eu vim para cá, para São Paulo. Então eu saí em final de 83, né? Então não tinha ainda esse lugar de abrir para os bailarinos também se experimentarem coreograficamente e fazerem suas próprias criações. Não existia isso, né? O grupo experimental, inclusive, foi talvez o precursor da possibilidade de isso vir a existir, porque o grupo experimental tinha esse papel lá dentro, que eu me lembre e que eu tenha sentido na pele mesmo, dançando e criando, tinha esse papel de dar espaço para o artista criador. De estimular, inclusive, a alguns coreógrafos, porque aquela companhia, ela pariu assim, alguns grandes coreógrafos brasileiros. Luiz Fernando Bongiovanni, que hoje dirige o Balé do Teatro Guaíra, e outros bailarinos. O Jorge Garcia saiu de lá também. O Jorge Garcia está hoje aqui na nossa escola em Paracuru, criando para os nossos alunos. Assim. Ai, que ótimo. Ele é uma pessoa muito linda e sim, ele é fruto desse trabalho, fruto dessa visão, talvez, que vocês tiveram de criar o grupo experimental, né? Porque a partir dali que isso se tornou um fazer na uma companhia. Realidade, isso. Exato. É muito interessante você... eu não tinha feito ainda essa relação, acabei de descobri-la e conversando aqui com você, né? Eu não tinha feito ainda essa conexão entre o grupo experimental e que deixou um rastro que chegou a incentivar. E que depois passa a ser uma prática de outras companhias, né? O Teatro Guaíra chegou a fazer isso. Isso já era uma prática na Europa, em algumas companhias eles faziam um workshop. Ainda hoje fazem algumas companhias, o Balé de Zurique, que eu trabalhei um certo tempo, eles faziam um workshop para incentivar, exatamente. Mas eu acho que um workshop é uma vez por ano. Eu acho que a criação é uma experimentação contínua, é uma investigação dia a dia. Não tem outra maneira de você ser um criador se não for dessa maneira, eu acho. Muito bom, muito, muito pertinente essa sua colocação. Talvez para as companhias é muito difícil dar sustentação para que isso se faça, né? Eu tenho acompanhado um pouco o Gaga, as produções do Gaga, e eu adoro ver os bailarinos criando, mas eles têm já uma estrutura que permite isso, entendeu? Tem a escola onde eles dão aula e tem um espaço onde eles criam. E eles estão sempre, como eles têm muita conexão com as redes sociais, eles estão sempre colocando vídeos das pequenas... São excertos, são coisas curtas que os bailarinos fazem, e eu tenho um enorme prazer de assistir. Me inspira. Mariana, aqui em Paracuru a gente tem uma escola, tem uma companhia de dança e uma escola já há 20 anos, e a gente também busca fazer dessa maneira, que é a maneira que eu acredito que mais verdadeira que eu posso ser com a dança. Então os nossos bailarinos, eles dão aula na escola e eles também ajudam os coreógrafos que vêm nessa criação, né? Eles improvisam sempre, então assim, através da improvisação, a gente se utiliza do balé como uma técnica base, mas não é balé que eu quero dançar. Eu não queria que os filhos de pescadores, no
nosso público aqui, a grande maioria, são pessoas simples da cidade. Eu não queria impor uma arte que foi gerada no seio da realeza europeia. Eu acho que não tem nada a ver com a gente isso. Mas ela pode ser uma técnica que me ajude a encontrar outras maneiras de dançar. E é isso que a gente busca aqui, viu? Um dia você vai vir aqui e vai conhecer. Isso. É um pensamento muito avançado. Mariana, quando é que você chega na Martha Graham, no Merce Cunningham, na Jennifer Miller, nas artes chinesas? Porque eu sei que você é uma pessoa investigativa. Você gosta de investigar. Você até hoje é uma pessoa que quer sempre aprender mais. Que é a essência do artista. Eu acho que todo artista é assim. O artista que se acomoda, que já acha que sabe, que já acha que faz, ele começou a descer uma ladeira, ele começou a se descompor do seu tempo. E eu concordo acho, plenamente com eu você. Eu penso assim. Eu também. E a gente age assim, né? Porque a gente continua investigando e se questionando, abrindo espaço para as pessoas também se fazerem suas questões e suas criações. Então, nisso a gente está super afinado, assim, demais, irmão. Porque agora, inclusive, eu estou com um projeto que recebeu o incentivo do Fomento à Dança da Secretaria de Cultura, e eu estou orientando 3 artistas, intérpretes, e até o ano que vem, eu vou fazer 2 remontagens de uma criação que deve estrear em 2024. Você perguntou da questão de como... Da Martha Graham, dos grandes mestres da dança, que eu sei que você passou por eles. Nos anos 80, né? Eu fui para Nova York para fazer um estágio lá, e daí foi lá que eu fiz... Nossa, eu fiquei louca de tanto fazer aula. Eu fiquei com o corpo tão moído, eu não me lembro, depois desse tempo, de ter ficado com tantas dores no corpo, de tantas aulas de diferentes estilos que eu fiz, mas sobretudo o Graham e o Merce Cunningham, porque com a Graciela, que adorava, quer dizer, não é que ela adorava isso, mas ela tinha uma herança, tanto da Graham como do Cunningham, que ela colocava pra gente em aula. E eu lembro que eu fiquei encantada com o Cunningham, com a velocidade, com a destreza, a relação com a música, aquilo me despertava mesmo. E eu fiz bastante aula lá com o Merce Cunningham. Você não consegue, eu vou falar uma coisa que parece ruim, mas não é. Não dá tempo de pensar e você é pura ação, sabe? O Cunningham, a técnica do Cunningham te coloca em ação. Seu corpo é ação. Eu acho que, talvez assim falando... Não, o pessoal do Lume, aí da Universidade de Campinas, eles também trabalham assim, né? Essa reação que o corpo nos traz, através até mesmo do cansaço, né? Da exaustão. Quando o seu corpo está exausto, talvez ele seja mais verdadeiro, ele consiga retirar essas defesas que a gente tem, foram capas que vieram na vida da gente. Mas aí você se transforma... Nossa, perfeita essa conexão, fala. Que bom. Mas assim, a gente já está conectado desde do ano 2000, quando eu te convidei para vir no Ceará, para o Colégio de Dança, porque eu já sabia que você pensava assim. Não foi à toa que você veio para cá. Você veio porque você tinha um pensamento que eu queria que você mostrasse para as pessoas essa dança que vem da investigação, essa dança que vem, né, de mim mesma, e não da imitação do outro, da imitação de um processo. Eu sempre busquei essa dança. Mas assim, você vai para um lugar que, assim, tinha Marilene Assaldi, tinha Ruth Rachou, a Ana Kfouri, mas não tinha muita gente indo por aí. Meio que na contramão. Você vai num lugar, não, eu quero poder me expressar.
É legal o lugar que você está. A gente tem uma aluna aqui da Escola de Dança de Paracuru, chama Naomi Brito. Ela é uma menina pobre, negra e trans. E ela hoje está na companhia da Pina Bausch. E ela hoje é talvez uma grande figura da companhia do Balé de Wuppertal. Porque eles remontaram o Café Miller e eles deram a ela o lugar da Pina Bausch para fazer, né? Maravilha. Aquele lugar. E a gente sempre na escola buscou esse lugar que, assim, eu danço para dizer algo. Eu não danço para mostrar nada. Eu danço para poder dizer alguma coisa. Então a gente vai tentando fazer da maneira como a gente pode aqui, mas com esse foco. E ela deu uma entrevista e ela diz assim que ela entrou na escola de dança de Paracuru porque ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar em casa, ela não conseguia falar na cidade, e ela encontrou na dança uma maneira de poder falar. E eu acho que é essa tua busca. Eu quero falar das coisas que mexem nas minhas tripas, porque eu acho que a gente dança por mostrar as tripas. Fazer das tripas coração, que é o nome do próximo trabalho. Olha que legal! Chama Das Tripas Coração. A gente deve estrear em janeiro esse solo, que é com direção da Clara Carvalho, que é do Grupo Tapa, que é uma dos lugares onde eu bebo, né? Eu me renovo na relação com a palavra e o teatro. E esse Das Tripas Coração é um livro de uma pernambucana que é a primeira pernambucana a ganhar um prêmio literário. Ela se chama Esther Liu. E ela mora no Agreste pernambucano. Esqueci agora, é Carpina? Acho que é Carpina. E daí ela escreve, é lindo, são contos e que a gente vai transformar em teatro-dança. A gente fez uma montagem já experimental só com palavras e pouco movimento, e agora a gente vai investir mais no movimento, não em detrimento da palavra, mas, enfim, numa outra orientação de linguagem para a expressão desses contos que são sobre mulheres em situação limite. Essa Esther Liu, ela é delegada e poeta. Olha! Muito, muito, muito rico, assim, o trabalho dela. Duas coisas que nem sempre... e se chama Das Tripas Coração. Nem sempre essas duas coisas estão numa só pessoa, né? Delegada e poeta é maravilhoso. Mas é que delegado, em geral, é advogado, né? Para ser delegado, você precisa ser advogado. Então, tem uma relação com a palavra trabalhada, né? Sim. Imagino que seja por aí. A gente nunca falou sobre essa questão pelo fato de ela ser delegada e advogada, né? Ela ter essa conexão com a palavra, mas é a sensibilidade que é o canal, sabe? O coração, o sentimento, ouvindo histórias e dando passo para que elas aconteçam de uma forma artística, sabe? De uma forma que te faz sentir a realidade daquilo que você está lendo e, ao mesmo tempo, você sai de você entra no outro universo por conta dessa burilação aí com a linguagem que ela tem, né? É realmente poética a linguagem que ela usa, sabe? Mariana... mas eu queria falar, sabe? Fala você. Não, diga. Eu lembrei que você falou da coisa das artes corporais orientais e o ano 2000. Sim. E eu lembrei que eu fui com o Cláudio, né? Que é meu companheiro e que é parceiro também em todos os trabalhos, né? O Cláudio Nimes. Isso. A gente foi para a China. Daí vem a tua curiosidade com as artes chinesas. Eu também acho que a gente tem tudo a ver, o balé tem tudo a ver com as artes chinesas. Eu estou nessa descoberta atualmente. Ai, que bom, porque o trabalho do movimento ligado, o movimento suave, o movimento, falam que tem como um fio de seda, sabe? Eu acho linda essa imagem, como que nunca se rompe. Porque, quer dizer, esse lugar, esse lado das artes marciais orientais foi que me interessou. Dessa qualidade de movimento que nunca... que liga as partes do corpo de forma invisível, sabe? Que eles falam que é como se você desenrolasse a seda
quando faz um movimento. Olha, eu adoro essa imagem. Que imagem linda. E é muito lindo. Eu pesquiso um ponto de sustentação que eu vejo nas danças orientais, né? No Kathakali também, indiano, e no Teatro No, que é um ponto de sustentação que o balé não se utiliza e que eu meio que incorporei nas minhas aulas, que também é o ponto de sustentação da Martha Graham e das danças de tambores africanas. Baixo, o core, isso. Então eu uso esse ponto no balé e ele me proporciona isso. Então, essa qualidade, né? Isso. Eles chamam de tantien, é o campo de sinábrio, né? Que é na região do umbigo para baixo. Isso. Né? Umbigo e pubis. Isso, exatamente. Cria essa base dos músculos pélvicos e que sustenta o seu corpo, né? Que pode comandar o seu corpo. Eu chamo de ponto de sustentação por isso. Mariana, eu te apresentei como um artista que ajudou a mudar a maneira como a gente pensa o movimento e a dança. E isso é uma verdade, não é um elogio à toa, isso faz parte já da história da dança, e você é uma pessoa que está na história da dança. E você trabalhou, depois que você deixou o Balé da Cidade de São Paulo, com uma constelação de diretores, de grandes diretores. Ulisses Cruz, Gabriel Vilela, Roberto Lage, Antônio Abujamra, Naum Alves de Souza, Gianni Rato, que eu tive a honra de trabalhar também, assim, nossa, um grande, maravilhoso diretor italiano. Mas você trabalha com e assim, é uma curiosidade, se você se sinta à vontade de falar, ou não, se não quiser, que é o Antunes Filho. O que foi que não deu certo entre você e o Antunes Filho? O Antunes, pois é, eu já visitei essa história com o Antunes muitas vezes. Agora, nesse momento, a história que me ocorre é que eu não estava muito preparada para o olhar do Antunes, assim, o olhar, comportamento, modo de produção do Antunes, porque talvez eu fosse muito imatura e a ideia de zerar a minha história, de zerar a minha trajetória, não me pareceu uma coisa que eu conseguiria realizar naqueles moldes em que ele estava propondo, sabe? Mas eu aprendi muito com ele, e aí eu me desentendi com ele por isso. Eu entrava, mas eu falava, como que eu vou não ser e não trazer toda a minha história para contribuir com o texto que eu estou estudando, sabe? Que eu estou trabalhando e que eu estou criando junto com ele, porque isso é interessante no Antunes, que era uma pessoa que dava espaço para você ser, de certa maneira, entre aspas, um coautor da personagem que você estava estudando para encenar, para interpretar. Então, ele criou um jeito de a gente se sentir coautor com ele. Só que os limites para isso eram muito estritos e muito difíceis para mim naquele momento. Talvez se eu encontrasse com ele um tempo depois, que já tinha mais maturidade na relação com os diretores, talvez eu tivesse mais fluidez na minha relação com ele e entendesse certos pontos que ele queria e não me infernizasse, porque eu fiquei infernizada. Eu falava, gente, como eu vou fazer? Eu jogava o Xing, eu jogava tarô, para poder tentar entender como eu poderia chegar... Largar toda a sua vida, toda a sua vivência e começar de novo, nascer de novo. Pois, Mariana... Naquele momento eu não consegui, viu? Você construiu um repertório enorme. Infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para falar muito, né? Talvez num outro momento, em outro programa. Você vai do teatro clássico, do teatro grego, até o teatro, uma visão teatral mais nordestina, contemporânea, né? Você
migra de um lado para o outro com muita facilidade. Desse trabalho todo, como é que você vê hoje? Em qual desses momentos, talvez seja difícil para um artista enxergar dessa maneira, mas qual foi o momento em que você sentiu que ali foi um lugar de mudança? Ali foi um lugar que te botou para frente. Você acabou de me dizer que ainda na época do Antônio e os Filhos, talvez você não tivesse uma maturidade. Essa maturidade já está em você, certamente. Mas quando é que ela chega? Em que trabalho você diz assim, poxa, agora eu compreendi? Olha, eu não sei, eu estou aqui com a minha linha do tempo aberta para ser o mais, o mais verdadeira possível aí nesse movimento de escolher um momento assim de mudança que determinou uma trajetória única aí para mim. E eu diria que foi, talvez, aqui eu estou olhando... Nossa, é louco a gente ficar velho, viu? Mas, não é louco, não. Não, meu filho, são muitas datas, muitos trabalhos. Outro dia eu estava fazendo uma experimentação com uma questão que era o que faz você ser quem você é. E eu estava explorando em movimento, e aí as possibilidades eram a sua família, o seu trabalho, as suas relações... tinha uma série de alternativas para integrar essa questão em movimento. E a coisa mais forte para mim foi a questão da relação do movimento comigo e de mim com o movimento, que é perceber o corpo em movimento e movimentar meu corpo, era um cerne disso. Aí hoje eu peguei a minha linha do tempo aqui e eu falei, gente, é só trabalho, são só trabalhos, são só criações, seja como intérprete, seja criando, fazendo a criação. Mas o ano 2000, que foi o ano do meu encontro com o Cláudio, que eu estava afastada e o Cláudio falou para mim assim, e isso nos mantém unidos também, porque a gente trabalha junto desde aí. Ele falou assim, você tem que voltar para a cena. Eu teve um tempo que eu fiquei praticamente só dando aula e não ia para a cena. E aí ele falou, você precisa voltar para a cena. E aí eu escutei ele. Daí foi que eu fui, fiz o Danteia, que é um trabalho de dança-teatro, e eu fui para a China, e quando eu voltei, eu não parei mais. Então, esse momento, aí eu criei a companhia e tal, então esse momento eu acho que talvez... Também viajar para a China, vamos combinar, né? Ir para o outro mundo, eu levei 36 horas dentro de um avião. Então, que na época era isso, né? Uhum. Então, isso foi um marco para mim na trajetória, entendeu? Uhum. Nosso tempo, assim, já está quase no tempo. Milhares de perguntas para você, e eu acho que a gente vai ter que vir, se você tiver essa generosidade com o nosso programa, Generosidade não, honra, meu filho, porque lhe ouvir, tirando as conclusões que você tira e fazendo seus comentários, por favor, né? É maravilhoso. Da gente fazer isso. Obrigado, Mariana, da gente fazer isso outra vez. Para mim, o que você faz é dança, porque surgiram as artes e o Oriente, ele faz isso ainda hoje. As coisas não se separam. Então, assim... Muito bem. Que bom lhe ouvir. Você fazendo uma síntese se total. Expressa por onde os seus canais te mandam fazer, né? Tem um momento na vida da gente que a gente manda muito pouco em nós mesmos, porque tem algo ali que tem vida própria, que vai buscando, nos fazendo buscar fazer aquilo. Por que você acha que essa maneira como você faz a dança não é a maneira mais comum de nós bailarinos procurarmos para fazer as nossas carreiras? Por que ela ainda é rara? Né? Geralmente nós começamos a fazer, como você começou, pelo balé clássico,
E só lá mais na frente, com a maturidade, é que a gente descobre que a gente tem que aprender outras coisas, que não vamos descartar talvez o balé, não vamos descartar nada, né? Nós somos somar, né? A gente precisamos somar as coisas, né? Por que você acha que a dança brasileira ainda não se apropriou desse pensamento, né? As escolas ainda não estimulam os seus alunos a pensar dessa maneira? Olha, é uma excelente questão. Eu realmente não tenho uma resposta assim formada assim sobre essa questão, mas às vezes eu me ressinto disso, porque quando me perguntam, o que você está fazendo? Eu falei, olha, eu estou fazendo, eu estou participando de uma peça, eu vou fazer uma criação nova, mas você faz teatro ou você faz dança? É teatro ou é dança? Então, como se dissesse assim, se você faz uma coisa, você não pode fazer outra. Uhum. E aí você diz assim, e estou estudando música, mas o que é música? O que você quer? Então, e se você pensar nos Estados Unidos, que é aqui pertinho, aqui do lado, gente, os artistas são múltiplos. Eles aprendem a dançar, eles aprendem a cantar, eles aprendem a ser atores, a lidar com a palavra e lidar com o movimento. Não existe essa rigidez. Eu estou me empolgando falando, né? Mas, enfim, é que às vezes eu falo, mas por que temos que separar tanto? E aí fiquei pensando hoje, antes de falar com você, que de alguma maneira o que eu faço, o que está dado para mim investigar e realizar, de algum modo pretende, sem que eu faça exatamente esse movimento, alargar as possibilidades de dizer dança, sabe? Porque às vezes eu estou fazendo um trabalho no teatro e eu falo, meu Deus, aqui eu estou dançando. Eu me sinto dançando fazendo isso. Sim. E eu não estou fazendo exatamente um movimento super visível ou tecnicamente apreciável para, criticamente falar sobre, mas eu tenho o sentimento de que a dança está ali. Então, de algum modo, eu fico pensando que, sem eu exatamente pretender isso, vai acontecendo com o meu fazer artístico um alargamento das fronteiras dança, teatro, sabe? Não sei, estou pensando isso agora, tá? Mariana Muniz, obrigado pela tua gentileza, obrigado por estar aqui em Paracuru, uma cidade pequenininha no interior do Ceará, falando para as pessoas da cidade da tua dança. Obrigado pela tua dança, obrigado pela arte que você nos dá, que você nos traz. No dia que quiser, a cidade é toda sua. Muito obrigada, eu me sinto extremamente honrada e emocionada pelo jeito como você fala. É muito, eu vou dizer a palavra sábio, né? Tem muita sabedoria nisso que você faz, e o jeito como você fala transmite essa sabedoria. Eu que agradeço enormemente. Tomara o destino nos coloque diante um do outro daqui a pouco. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado para você que nos escutou até agora. E a gente te espera no próximo sábado com mais um Paracuru, Cidade que Dança.